Amor e guerra. Esse é o tema do nosso informativo de hoje. Só que esse tema tá meio estranho, não tá mesmo? Vamos ver a história então. Uma mamãe chamou seus 4 filhos para o pequeno apartamento que ficava em um porão de um enorme prédio lá em Roma, na Itália. Quem aqui já foi na Itália? Eu também não. Eram 2 meninos e 2 meninas. As 4 crianças estavam muito curiosas para saber o que sua mãe iria dizer. Crianças, tenho boas notícias. Vamos alugar um dos quartos. Se a senhora tem certeza, então tá. A casa deles tinha apenas 2 quartos. A mãe e as meninas dormiam em um e os meninos dormiam em outro. Ou seja, os meninos teriam que ceder o quarto deles e dormir no corredor. As meninas não se importaram, porque a família era pobre. Nessa época aí, era o ano de 1943 e a Itália estava no meio da Segunda Guerra Mundial. E o pai daquelas crianças estava na guerra e a mãe precisava de dinheiro para comprar comida. E o dinheiro do aluguel daquele quarto iria ajudar muito a família. Pouco tempo depois, a inquilina chegou e se alojou no quarto dos meninos. A mãe a apresentou para as crianças como a tia Clélia. A tia Clélia era diferente. Ela não se comportava como as pessoas que a mãe e as crianças conheciam. Ela fazia coisas que não eram comum. Todas as noites, antes de dormir, ela abria uma Bíblia e lia sobre a luz de uma vela. E ela dizia que fazia isso porque Deus a amava. A tia Clélia nem sempre tinha o hábito de ler a Bíblia. Muitos anos antes, ela tinha sido presa por roubar dinheiro na agência de correio que ela trabalhava. E ela tinha roubado para ajudar o seu marido a pagar uma dívida muito alta. Mesmo com a justificativa, né, gente? Roubar é errado e foi por isso que ela foi presa. Só que enquanto ela estava na cadeia, um dia, um pastor adventista foi até a prisão. E ele a ensinou sobre Deus por meio da Bíblia. E foi a partir desse momento que ela começou a ler a palavra de Deus todos os dias. Além disso, ela entregou seu coração a Jesus. Só que algo muito triste aconteceu quando ela estava dentro da prisão. O marido dela morreu e agora ela não tinha um lugar para morar. E o pastor adventista sabia que aquela mãe tinha um quarto para alugar. E foi assim que ele colocou as duas em contato uma com a outra. E ela se mudou para o apartamento deles. E foi então que a guerra chegou também em Roma, quando a tia Clélia morava lá no quarto deles. Quando os aviões se aproximavam da cidade, as sirenes eram tocadas para que as pessoas entrassem nos porões para se proteger das bombas. Foi aí então que no dia 19 de julho de 1943, as sirenes tocaram. A mãe e a tia Clélia e as crianças correram para o porão. As 2 mulheres e as crianças se juntaram a outras pessoas que estavam ali também. E dali do subterrâneo, eles conseguiam ouvir as explosões do lado de fora. Só que as explosões estavam mais alto do que o normal. Sabem o porquê disso? Dessa vez, as bombas estavam caindo nos prédios e também nas ruas acima deles. Do outro lado da cidade, o pastor adventista soube que o bairro estava sendo bombardeado com aquelas famílias ali. O pastor ficou muito preocupado e começou a orar por todos eles. E esse pastor era corajoso. Mesmo com as bombas caindo, ele foi até o bairro onde eles estavam para saber se estavam bem. Aí, as bombas pararam um pouco antes de ele chegar e as pessoas começaram a sair dos abrigos. O cenário da guerra era muito triste. Havia fogo em muitos lugares da cidade. A mãe viu uma figura parecida com a do pastor no meio da fumaça. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. O pastor havia arriscado a vida para ter certeza de que elas estavam bem. Aí, naquele momento, a mãe decidiu entregar o coração a Jesus. Ela sabia que a tia Clélia era cheia do amor de Deus e viu que o pastor também era assim. E esse amor encheu seu coração. Quando a tormenta da guerra passou e eles voltaram para o apartamento, eles só encontraram ruínas. O enorme prédio havia sido derrubado. Estava todo destruído.
Não restou nenhum apartamento, todos estavam em ruínas. Porém, o apartamento deles no porão não havia sido danificado. O único vestígio de bomba era um fragmento de metal que uma das crianças encontraram no guarda-roupa. Só isso era um verdadeiro milagre. Aí, meus amigos, pouco tempo depois, toda a família se tornou adventista do sétimo dia. Aí, alguns anos mais tarde, no ano de 1950, nasceu mais um bebê naquela família. O nome do bebê era Renato. Ele é muito grato a Deus por ter nascido em um lar adventista. Eu entrei na igreja adventista no colo da minha mãe e continuo nela até hoje. Nasci adventista por causa de uma história que aconteceu antes de eu nascer. Que história linda essa de hoje, não é mesmo? É o momento que vocês irão parar um pouquinho e orar a Deus e agradecer por todas as coisas e também por Ele nos amar tanto assim e cuidar de nós. E nós também devemos confiar no Senhor. Tchau, meus amigos. Até a nossa próxima história.